A gente tem vários assuntos hoje importantes. Eu quero me fixar em dois deles. Ao longo do programa conversaremos muito sobre os demais. O primeiro deles vocês devem estar vendo hoje nos jornais, ontem nas emissoras de TV, os ataques feitos contra a caravana do Lula, agora já em Santa Catarina, não mais em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o percurso da caravana foi todo ele acompanhado por protestos muito duros ali de opositores do presidente Lula em todas as cidades por onde a caravana petista passou. Em algumas delas, inclusive, a programação precisou ser alterada, cancelada parcialmente, porque os ataques à caravana foram muito duros, né? Eu diria violentos, em alguns casos violentos. E sendo que em Santa Catarina, as imagens hoje nos jornais estão mostrando, a comitiva foi alvo de pedradas, uma janela do ônibus da comitiva foi quebrada, ovos e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, as manifestações podem ser entendidas como compreensíveis, até mesmo quando apelam para esse tipo de violência. Você pode dizer que um determinado político é odiado por uma determinada parte da população. E aí, quando esse político vai para a rua para ter contato com a população, essa parte que odeia esse político vai para lá e protesta. Mas não é bom negócio. Não é bom negócio. Assim como quando as forças ligadas ao PT, e eles são os que mais fazem isso, são os que mais fizeram isso, tentam coagir o direito de manifestação de seus oponentes, assim como quando a turma do MST, do MTST, da UNE, da CUT, do próprio PT, dos partidos aliados e tal, resolvem agir de forma violenta quando políticos dos quais não gostam estão nas ruas fazendo seus comícios ou seus eventos, e a gente aqui critica e tem que criticar. Do lado de lá também não se pode achar natural que uma comitiva que está pretendendo fazer um discurso num determinado lugar para sustentar uma determinada candidatura, gostemos dela ou não, seja alvo desse tipo de coisa. Ou bem aceitamos que os pitbulls da esquerda façam o que fazem e não aceitamos, sempre criticamos, porque é de fato uma violência, é uma coisa fascista, é uma coisa absurda. E repito, ninguém mais faz isso no Brasil do que a turma do Lula, do que a turma aliada ao Lula, do que a turma que apoia o Lula. Essa gente é especialista em violência contra os adversários nas ruas, porrada, pedrada, bloqueio, incêndio, diabo a quatro. Isso é só pegar as pesquisas aí, os arquivos nos jornais, você vai encontrar milhares de exemplos desse tipo. Nunca vi o Lula se referir aos seus próprios pitbulls como fascistas, mas eles são fascistas quando agem dessa forma. E não há por que tratar de outra maneira quando assim agem aqueles que se opõem a Lula. Então eu compreendo que a revolta seja grande, mas tenho que compreender que ela possa ser grande dos dois lados. Eu compreendo que o direito à manifestação é absolutamente livre, mas ele tem que ser livre dos dois lados. E compreendo que repudiar a violência de qualquer natureza não pode ser um repúdio apontado por um lado só. Então, para quem está jogando pedra na comitiva do Lula, eu tenho a pálida sensação de que vocês estão levando água para o moinho do discurso do Lula, no qual ele é exímio, nesse discurso, de se dizer vítima, de se dizer perseguido, de se dizer não sei o quê, Então, o cara que está dentro de casa, diante da comitiva, da janela, jogando pedra, jogando ovo no ônibus, ele de fato tem que ser alvo de uma ação da polícia, tem que ir lá chamar, prender e tal, porque não pode. Agora, não pode também quando é a turma do Lula. Então o Lula está provando, diga-se de passagem, o PT está provou no Rio Grande do Sul, agora está provando em Santa Catarina, o mesmo veneno que costuma inocular nos seus adversários através de sua militância raivosa. Assim como a gente repudia um lado, tem que repudiar o outro. Me permitam aqui, eu sei que a turma da direita vai ficar dizendo, Lula, não, nada disso. Quando eles fazem, o que a gente diz? Que é um escândalo, que é uma vergonha, é uma indecência. A gente sempre pergunta, o que esses vagabundos estão fazendo na rua essa hora? Não tem trabalho, é dia útil. É bem verdade que os ataques ontem foram no fim de semana, mas a gente não faz um monte de questionamento às corjas do lado da esquerda quando elas agem desse tipo, então não há por que fazer diferente do lado da direita.
A discussão política, a campanha política tem que transcorrer num clima de tensão, oposição, crítica, vaia que seja e tal, até protestos, vai pra beira da estrada, faz protesto, junta lá na frente do palanque, vaia, levanta o pichuleco, faz o que eles quiserem, mas pedra, ônibus, tacar pedra em ônibus, tacar ovo e tal, isso não vai ter bom resultado, fica aí o registro. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada de interromper a sessão na qual estava sendo julgado o habeas corpus do Lula, pela alegação imediata de que um ministro tinha que viajar, estava com check-in feito, o ministro Marco Aurélio Mello. Ele fala em sua defesa que a ausência de um ministro não deveria justificar a suspensão da sessão, e nisso ele tem razão. A sessão poderia ser realizada para julgar aquele tipo de caso com até 6 ministros presentes, e ele é apenas um. Estavam 10 no plenário, e 10 que poderiam até criticá-lo por sair, resolveram embarcar no check-in dele, sumir do mapa também, só marcando agora a discussão desse habeas corpus, que tem impacto aí no cenário político, na vida nacional e tal, inevitável, né, pela figura que está sendo julgada. Só vão resolver isso lá no dia 4, né? Então segura aí, não quero resolver isso não, vamos em frente e tal. Isso causou um escândalo muito grande, e eu li no fim de semana reportagens e artigos que têm a ver, não especificamente com este caso, mas com o que ele representa. O mais ilustrativo desses artigos foi assinado pelo Bruno Caraza. Ele é colunista da Folha de São Paulo e ele é doutor em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Economia da UNB e autor de um blog chamado O Espírito das Leis. O que diz Caraza no seu artigo, Barão e Carla Bigato e queridos ouvintes? Feriadão prolongado no Supremo Tribunal Federal, que é esse que eles estão usando como argumento agora para não trabalhar até o dia 4, expõe privilégios. Que privilégios? Privilégios no setor público como um todo. Diz aqui o Bruno Caraza o seguinte: esse caso mostra que, de acordo com o relatório Justiça em Números, vejam os números, minha gente, processos pendentes de decisão definitiva na Justiça brasileira em 2016 somavam 80 milhões. 80 milhões de processos pendentes na Justiça brasileira em final de 2016. E ele diz, além da burocracia sufocante, estruturas precárias e tudo mais, não dá para achar que esse número é tão grande porque eles estejam trabalhando o tanto que deveriam trabalhar. Ele diz, é difícil fechar os olhos para as generosas folgas concedidas aos juízes a cada ano. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, os juízes de todo o país têm direito a 60 dias anuais de férias. O Bruno Venditti levantou aqui os dados nos sites do próprio Supremo, em 2017 e 2018, a coisa é impressionante. Eles tiveram no Supremo, minha gente, em 2017, 91 dias sem trabalho, se incluirmos nisso os 2 recessos de 30 dias cada um, mais o recesso de fim de ano, mais as datas festivas, mais os feriados, mais isso, mais aquilo outro. 91 dias, suas excelências coçaram os sacrossantas togas como se fosse um direito divino. Em 2018, esse número vai para 90, cai um dia, não sei porquê, deve ter caído ali um drama de consciência, não podemos ter 91 dias de folga, vamos reduzir? Vamos, para quanto? 90. Olha o que ele diz aqui então. A lei da magistratura estabelece o recesso do judiciário que vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. 20 de dezembro a 6 de janeiro. Também concede a quarta e a quintas-feiras da Semana Santa, como agora, esta semana não vão trabalhar. O brasileiro normal para na sexta-feira. Sexta-feira é feriado, mas quarta e quinta não é, mas para o Supremo é. Para a Justiça é. E eles também param no dia do advogado. Por que tem que parar de trabalhar no dia do advogado? Também param no dia de Todos os Santos e o dia da Justiça, além dos demais feriados nacionais que vale para todos, evidentemente. Cada magistrado tem sob sua guarda, em média, 6.700 processos pendentes. Ora, se você tem no seu trabalho, se você é dentista, se você é engenheiro, se você é camelô, se você é professor, se você tem um monte de trabalho acumulado, o que você faz? Você trabalha menos ou você trabalha mais?
eles trabalham menos. A questão é que não faz sentido esperar que a pilha de processos diminua enquanto membros do judiciário trabalharem a cada ano pelo menos 50 dias a menos do que os demais trabalhadores brasileiros. Continua o Bruno Caraza. Esta distorção com o setor privado, entretanto, não é exclusiva do judiciário. Aí é que vem o bicho. O recesso das atividades do Legislativo nos períodos de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de janeiro de cada ano também caracteriza esse privilégio. O Tribunal de Contas da União também fecha as portas de 17 de dezembro a 16 de janeiro. Isso não inclui férias, hein, gente? Isso é fora as férias da rapaziada, fora os recessos mais longos. No campo dos servidores públicos, aí é que vem um escândalo sensacional. Tem uma lei que concede o seguinte: para o trabalhador do setor público ter direito a 8 dias de falta, cada trabalhador do setor público tem direito a 8 dias de falta em função de seu casamento. O cara tem que ser um leão sexual para precisar de 8 dias para lua de mel, hein? 8 dias de licença por causa do casamento. Ou se morre o cônjuge. Morre a tua mulher, morre o teu marido, teu companheiro, tua companheira, você tem 8 dias de folga no setor público. Deve ser para enterrar o cara, né? Não sei, só pode ser. 8 dias. Se morre o pai, morre filho ou morre irmão, também tem 8 dias de folga no setor público. No setor privado, os benefícios são apenas de 3 dias para casamento e 2 no caso de morte das famílias. Vira 8 dias no caso de servidor público. Na licença maternidade e paternidade, enquanto o executivo concede automaticamente às mães do país 60 dias de folga, né? No setor privado, entretanto, exige-se que a empresa tenha um regime tributário especial, tal do programa Empresa Cidadã, com resultados bastante indiscutíveis. A lei também concede licença remunerada para servidores que decidirem se candidatar. O cara resolve ser candidato a vereador, de vereador, prefeito, seja lá o que for. Aí ele fica de folga, remunerada por nós, no período que vai do registro da candidatura até o 10º dia depois da eleição. As candidaturas são registradas em setembro. O cara fica de folga setembro, outubro, aí depois de novembro tem mais 10 dias de folga porque foi candidato. Isso tudo no setor público. Além da possibilidade, que é outro direito que eles têm, sujeita à aprovação do chefe direto, de uma licença de até 3 meses a cada 5 anos para se capacitar. Não é bonitinho? Então vê-se que a decisão do Supremo de suspender um julgamento crucial para o futuro imediato do país não é uma coisa isolada. São privilégios que revelam coisas que vão muito além da questão do teto salarial e dos seus penduricalhos. Porque nós estamos discutindo teto salarial, penduricalho, que aliás não vai resolver nada. Quando é que vai ser julgado esse troço que o ministro Fux mandou para debaixo do tapete mais uma vez? Mas na verdade os privilégios não ficam só nisso. A própria Folha deu aí uma notícia no fim de semana com o Guilherme Garcia, o Leonardo Diegues e o William Castanho, mostrando que no Ministério Público Federal, aliás, o Ministério Público como um todo paga penduricalhos da ordem de 1,3 bilhões de reais. No ano de 2017 foi isso. 1,3 bilhões de reais de penduricalhos, sobre os quais não incide imposto de renda, não insiste nada. Então é o seguinte, o Estado brasileiro, esse é o ponto a que eu queria chegar, é o grande inimigo da sociedade. Os políticos são inimigos nossos da forma como atuam. Mas se você trocar os políticos, melhorar o plantel político, em tese, eles se tornam melhores servidores para nós. Deixam de ganhar essa pecha de inimigos da forma... Agora, o Estado não. O Estado está estruturado de uma forma, baseado em leis. Toda vez que você diz para o cara, pô, mas você está ganhando um dinheiro que não tem que ganhar, ele diz, está na lei. Você está tirando mais férias do que tinha, está na lei. Você está tendo privilégios maiores que o cidadão que paga teu salário, está na lei. Claro que está na lei. O apartheid estava na lei na África do Sul. A perseguição aos nazistas estava na lei na Alemanha nazista. Os campos de concentração estavam na lei. A escravidão estava na lei, no período da escravidão. Então a lei, colocada à parte do seu senso coletivo, daquilo que possa ser justiça, ela vale o quê? Vale para quem elaborou. E o Estado brasileiro está lotado de malandragens desse tipo. Por que uma parturiente do setor público tem mais facilidades
mais licença do que do setor privado. Por que o trabalhador do setor público, seja juiz ou o que for, congressista, tem que ter mais férias do que o setor privado? Por que tem direito a licença para aprimoramento de 3 meses a cada 5 anos e o cidadão normal do setor privado não tem? Por que ele pode tirar 8 dias de folga quando perde um ente querido, se para o cidadão comum são 2 dias? Por que tem licença casamento? É uma loucura. É uma loucura. O Estado brasileiro está montado para atender as suas corporações. Ele é ineficiente, ele é corrupto, ele é perdulário e ele expolia a população. É expoliador. E é opressivo também, porque se você não andar na linha conforme ele manda, ele te dá porrada. Esse é o nosso grande inimigo. E estas coisas que o Supremo fez semana passada apenas escancaram essa realidade mais ainda. Vamos lá.